Glória a Deus. Som da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão Mateus, o seu capítulo de número 8, versículos 5 até o 13. Evangelho de Jesus, segundo nos escreve o nosso irmão Mateus, o seu capítulo de número 8, versículos 5 até o 13. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando sobre esta palavra já, para poder estar pregando aqui nessa noite. E hoje, na tarde do evangelismo, Deus pôde ali usar o nosso irmão evangelista Osaías para falar um pouco também sobre esta palavra. Deus confirmou ali no meu coração que realmente era esta mensagem em que Deus queria falar aqui nessa noite. Irmãos, o interessante aqui que me chamou a atenção quando eu estava meditando nessa palavra é que nós vemos que muitas vezes nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada as pessoas indo buscar a cura em Jesus, buscar Jesus para que Jesus resolvesse os seus problemas, e outros buscar Jesus ali para que Jesus fosse até a sua casa e resolver o problema da sua casa, da sua família, algum parente que estava doente, alguém que estava enfermo. Mas o que me chamou a atenção aqui é que este homem centurião, ele vai até Jesus para buscar Jesus pela vida do seu criado, do seu empregado. Não era da sua família, não era o seu filho, não era o seu irmão, não era o seu primo. A Bíblia não fala que ele era parente, ele era criado, ele era empregado desse centurião. E ali nós vemos que esse centurião, ele vai até Jesus, ele toma a iniciativa de ir até Jesus, buscar Jesus pela vida do seu funcionário, buscar Jesus pela vida do seu empregado. Quem aqui não queria ter um patrão desse? Eu fiquei pensando, quem me dera, né, se eu ficasse doente em casa, o meu patrão me preocupasse tanto assim comigo. Como esse centurião estava preocupado com a vida do seu criado. Mas é bem diferente na realidade do dia de hoje. É difícil achar um patrão assim. Se você ficar doente, se você ficar enfermo, você vai ter que procurar o INSS e ali receber auxílio do governo e correr atrás dessas coisas, porque o seu patrão, ele não vai querer te pagar você
na sua casa deitado, na sua casa doente. Ele não vai querer fazer isso. Qual patrão quer pagar o seu funcionário deitado sem ele fazer nada, né? E aqui nós vemos que o centurião, ele quer fazer isso. Ele quer buscar ali a cura para o seu empregado. Ele quer buscar ali ajuda para o seu empregado. E todos nós sabemos que nessa época, quando Jesus Cristo ele saía para fazer a sua obra, quando Jesus saía para fazer a sua obra, nós sabemos que não era tarefa fácil em chegar até Jesus. Nós sabemos que não era uma tarefa fácil chegar perto de Jesus, porque quando Jesus ele ia, uma grande multidão o seguia, e a Bíblia diz que a multidão apertava-se Jesus, ou seja, para chegar até Jesus não era uma tarefa fácil. Então nós vemos que esse centurião ele toma uma iniciativa de ir e romper essa multidão para buscar ali Jesus, para que Jesus viesse até a sua casa, para ali curar ali o teu servo, para curar ali o teu criado. Há uma grande diferença quando nós saímos da nossa casa para buscar pela nossa vida, para buscar pela nossa família e buscar por aqueles que nem da nossa família é. E esse centurião ele estava fazendo esse papel. Ele deixou tudo. E ele vai dizer ali, irmãos, que ele tem ordem de mandar esse ir e mandar esse voltar, ele voltar. Ele tinha como pedir para alguém, ou um dos seus funcionários, ou um dos seus criados, ir e fazer esse serviço. Mas ele mesmo tomou essa atitude. Ele mesmo tomou essa atitude de ir e buscar por alguém que estava na sua casa ali doente. Alguém que estava na sua casa. A Bíblia diz que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, quando esse centurião vai buscar, toma essa atitude de buscar para o seu servo, para o seu criado, esse centurião ele conhece o seu empregado. Esse centurião ele conhece o seu funcionário. Ele sabe da história desse funcionário. Ele sabe de tudo que está no currículo desse funcionário. Ele sabe desde o começo como era a função desse funcionário e como era a produção desse funcionário. Eu imagino comigo, com certeza esse funcionário era um excelente funcionário ali ao seu serviço. Porque senão ele não ia buscar pelo seu funcionário, ele não ia buscar pelo seu servo. Mas com certeza esse servo ele prestava um bom serviço ali para o seu chefe, ele prestava um bom serviço para o seu patrão. Então, nada como reconhecimento desse centurião buscar agora Jesus para ir lá e curar o seu servo de toda essa enfermidade. Ou seja, talvez alguém vai olhar e vai dizer que esse servo não serve mais para nada, porque agora ele está paralítico, ele está paralisado e ele está atormentado. Quem sabe outras pessoas vão dizer: demite esse funcionário, demite esse homem, porque esse homem já não serve mais para nada, ele está parado, ele está paralisado, ele não produz mais nada, ele não produz mais algo nenhum, porque ele está paralisado e ele está atormentado. Irmãos, muitas das vezes a nossa vida é dessa maneira. Quem sabe nessa noite alguém está paralisado, paralisado no seu chamado, paralisado na sua função, paralisado na obra do Senhor. Talvez você tenha um chamado, você tenha uma função na casa de Deus, talvez você tenha ali um compromisso na casa de Deus, mas devido às lutas, devido às dificuldades, devido ao passar do tempo, você se paralisou. E alguém olha para você e diz: não presta mais para nada, não produz mais nada,
não tem serventia mais para nada. Mas o nosso patrão, ele conhece o seu currículo. Ele sabe que um dia você prestou um serviço bom. Ele sabe que um dia você fez coisas boas na casa do Senhor. Deus, ele reconhece o seu trabalho que você já tem feito. Deus, ele reconhece o serviço que você tem prestado na casa do Senhor. Quantas vezes você olha para alguém que está paralisado, ele vai dizer para você dessa forma: nossa, eu preguei tanto já nas ruas. Nossa, eu evangelizei tanto já na rua. Nossa, eu já fui tantas vezes no monte. Nossa, eu fazia tantas visitas. Nossa, eu fazia muita coisa na casa de Deus. Mas hoje está paralisado. Mas hoje está paralisado. Pelo olhar humano, alguém vai dizer: esse homem não faz nada para Deus. Pelo olhar humano, alguém vai dizer: esta irmã não faz nada para Deus. Mas Deus sabe do seu currículo. E o que Deus tem de você e de mim, sabe o que é? Saudade do serviço prestado na obra do Senhor. Ele tem saudade do nosso serviço prestado. E aquele centurião, ele sentiu falta do serviço prestado do seu servo, e ele tomou uma atitude. Ele disse: eu não posso deixar esse meu servo paralisado. Aleluia, Jesus. Porque ele faz falta na obra, ele faz falta na função, ele faz falta na função que ele ocupa. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: não fique parado, você faz falta na obra do Senhor. Eu estar na igreja não quer dizer que eu estou produzindo. Eu estar na igreja não quer dizer que eu estou exercendo a minha função. Todos nós temos uma função na casa de Deus. Todos nós temos uma função na obra do Senhor. Quem sabe você está dizendo: eu não faço parte de nenhum departamento, eu não participo nem das crianças, eu não participo nem do jovem, nem dos varões, nem das irmãs. Mas há uma função que você pode participar. Você pode ajudar a obra do Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Você pode evangelizar, você pode limpar a igreja, você pode fazer muitas coisas na obra de Deus. A única coisa que nós não podemos fazer é ficar paralisado, porque Deus, ele sente saudade de nós exercer a nossa função. Então agora esse centurião, ele toma uma atitude, ele vai em busca de Jesus. Ele ouve a multidão e ele vai em busca de Jesus, para que Jesus venha e curasse ali o seu criado, curasse ali o seu servo. E nós sabemos, como já foi dito no começo, não era fácil chegar até Jesus, porque ia uma grande multidão aonde Jesus estava. Mas ele rompeu aquela multidão e conseguiu chegar até Jesus. Ele se esforçou para buscar por alguém que nem era da sua família. Quantas vezes você já fez isso? Rompeu a multidão e buscou por um amigo, buscou por um conhecido no trabalho, buscou por alguém da escola, da faculdade, buscou por um vizinho, por um conhecido. Quem aqui já não fez isso? E Deus reconheceu o seu esforço. Deus reconhece o seu esforço, assim como Deus reconheceu o esforço desse centurião. Ele foi buscar, e quando ele chegou até Jesus, ele disse: Senhor, vai ser uma coisa, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu também tenho um servo, Senhor. Eu tenho um que está paralisado, e eu vim buscar por ele. Mas eu tenho outro, se eu disser a ele, ele vai. E se eu disser a esse vem, ele vem. Mas tem um, Senhor, que ele já não consegue mais andar sozinho. Tem um, Senhor, que ele está precisando de uma ajuda e eu não consigo mais ajudar ele.
com os meus próprios recursos, com as minhas próprias forças, com tudo que eu tenho autoridade para fazer, eu não consigo ajudar ele. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é especialista em levantar o paralítico. Eu sei que o Senhor é especialista em levantar o que está caído. Eu sei que o Senhor, meu Deus, é o que ressuscita mortos. Eu sei que o Senhor é o que levanta o que está caído. Por isso eu tomei essa atitude de vir até o Senhor. E eu sei, meu Deus, eu não sou digno que o Senhor vá debaixo do meu telhado. Mas eu sei e eu creio que se o Senhor liberar uma só palavra, o Senhor não precisa nem ir lá, Senhor, aonde ele está doente. O Senhor não precisa nem ir lá comigo ver aonde está o problema. Se o Senhor liberar uma só palavra aqui nessa noite, eu sei que ele pode ser curado. Aleluia. Olha a confiança desse centurião, olha a fé desse centurião, olha a crença dele. Ele sabia que a palavra de Jesus, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar. A palavra de Jesus, ela tem poder para transformar. Aleluia. Por isso vale a pena acreditar na palavra do Senhor. Nós temos que dar crédito à palavra do Senhor, irmãos. Nós temos que dar crédito à palavra de Jesus. O centurião nos mostra como nós devemos agir. Olha, tem coisa que você não vai ver, tem coisa que você tem que acreditar. Aleluia. Tem coisa que você tem que acreditar. Talvez você não está vendo a mudança ainda na sua casa. Talvez você não tenha visto a mudança na sua família. Talvez você não tenha visto a mudança na vida do seu vizinho que você busca por ele. Talvez você não tenha visto as coisas se movimentar do jeito que você tem esperado. Mas se Jesus liberar uma palavra aqui nessa noite, e você pegar essa palavra e acreditar, imediatamente as coisas vão mudar. Porque a Bíblia diz que na mesma hora, naquela mesma hora, o seu criado ele foi curado. Foi instantânea a cura, irmãos. Quem acredita na palavra do Senhor, as coisas acontecem instantaneamente. É na hora, não é depois, não precisa marcar, não precisa falar. Irmãos, com Jesus você não vai precisar falar com o secretário. Com Jesus você não vai precisar marcar um dia de consulta, não. Com Jesus você não vai precisar agendar como é no SUS. Você vai lá e vai agendar daqui 6 meses, até mais para você ter uma consulta, não. Com Jesus é na hora, irmão. Se você abrir o coração para Ele, é na hora que você vai receber a sua cura. É na hora que você vai receber o seu milagre. E na mesma hora, Jesus liberou uma palavra. Olha, vai, se você crer, seja feita como você crê. Seja feita como você crê nessa noite. Jesus está dizendo, olha, eu vou fazer conforme a sua fé. Vai ser feito conforme a sua confiança em mim. Vai ser feito conforme você crê na palavra de Jesus nessa noite. Ele está dizendo, olha, talvez você veio e deixou alguém doente em casa. Talvez você veio e deixou um problema lá na sua família. Deixou um problema lá no seu casamento. Deixou um problema lá. Talvez o dia hoje não foi bom para você. Talvez o dia hoje foi difícil. Mas Jesus está dizendo nessa noite, eu estou liberando uma palavra de milagre. Eu estou liberando uma palavra de salvação, uma palavra de mudança, uma palavra de paz. Eu estou liberando uma palavra de saúde nessa noite. Mas vai acontecer como você crê, aleluia. Vai acontecer conforme você crê nessa palavra. E ele buscou, irmãos, pelo seu criado.
Então há momentos, irmãos, que nós vamos estar parados, paralisados. Está até respirando, esse criado estava até respirando, ele tinha até vida, mas ele estava paralisado, não estava exercendo a sua função, não estava exercendo o seu trabalho. Então às vezes nós estamos na igreja, nós estamos na obra do Senhor, mas nós estamos como esse servo, estamos paralisados, não estamos exercendo o nosso chamado, a nossa função. Mas o interessante, irmão, sabe o que é? É que quando agora o centurião vai até Jesus, ele está indo buscar para esse seu servo a cura. Ele está indo buscar a solução. Agora, diácono Jonathan, esse criado, esse servo, ele está paralisado, quer dizer que ele está o quê? Afastado da sua função, afastado do seu serviço, afastado do seu trabalho. Ele não pode exercer. Não é assim no dia a dia. Se você ficar doente, se eu ficar doente, nós ficar doente, nós vamos ficar afastados da nossa função, do nosso trabalho. E nós ali precisamos, para retornar, nós precisamos passar por quem primeiro? Pelo médico. Porque o médico ele tem que nos avaliar para poder nos dar alta. Aleluia. E agora esse funcionário está precisando ter alta. E o único que pode dar alta para ele é Jesus. O único que pode dar alta para um obreiro paralisado, para uma obreira, para um jovem, para uma irmã, para um irmão, é Jesus. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite para dar alta para aqueles que estão paralisados, para aqueles que já não oram mais, para aqueles que já não jejuam mais, para aqueles que já não buscam mais, para aqueles que não sobem mais monte, para aqueles que não sentem mais a presença, para aqueles que já não choram mais, para aqueles que já não têm mais prazer na igreja, não têm mais prazer na obra, para aqueles que já não têm mais prazer em ouvir a palavra de Deus. Ele está aqui nessa noite, aleluia, para dar alta para esse funcionário que está paralisado. Aleluia. Ele dá alta, irmãos, mas ele não obriga ninguém a trabalhar. Ele vai lá e dá alta. Aí a pessoa volta. Está apto agora para exercer a sua função. Mas se ele vê que está ali meio trabalhando de novo, aí vai ficar internado de novo. Tem gente, irmãos, que está encostado no mundo espiritual. Hoje nós estávamos ali evangelizando, irmãos. Nós estávamos encerrando. Aí o evangelista deu a palavra e a gente foi orando. E de repente chegou uma moça, né, evangelista? Uma senhora, ela veio correndo do outro lado da rua, no finalzinho, gratificante. Ela até pediu oração, o nome dela é Euriz, para que nós íamos orar por ela depois também, no final, no momento da oração. Ela veio correndo ali no momento do encerramento e ela pôde dizer ali no final: olha, eu converso com todo mundo, eu fico no meio de bastante gente, mas eu não sinto alegria. Eu me sinto sozinha perto de um monte de gente. Ali nós podemos contemplar, irmãos, que a alma dela vem gritando, correndo, pedindo socorro. A alma dela estava querendo alta, estava querendo sair daquele vazio e ser curada pelo médico dos médicos. Aleluia. Quantas pessoas estão, irmãos, na rua com a alma gritando? É só você conversar com qualquer um. Conversa com o seu vizinho, conversa com o irmão na rua, conversa com qualquer pessoa que não conhece Jesus. Ela vai mostrar como a alma dela está gritando por socorro. Nós temos a receita, irmãos, aqui, que muitas vezes nós não falamos. Muitas vezes nós não mostramos quem é o médico que pode libertar aquela alma. Há muitas almas presas
em cativeiros. O diabo tem prendido muita alma. Só essa semana a gente estava lá em casa, 2 pessoas correram lá atrás para que a gente fosse orar por elas. E ali a gente pôde ir e vemos que as almas estão gritando por socorro. E quando você fala de Jesus, elas caem em lágrimas. Porque, irmãos, o que o diabo ele quer tirar da vida do obreiro, da obreira, do irmão ou da irmã que está vindo na igreja nessa noite, o que ele quer tirar de você, sabe o que é? É a sua força. Porque quando você vai falar para a pessoa, olha, por que você não volta para a igreja? Por que você não volta para os caminhos do Senhor? Por que você não vai? O que ela vai dizer, irmãos? Não é que eu não quero, não dá para ir não. Ela fala que eu quero ir, mas eu não tenho força. O diabo ele quer roubar a sua força. Pega uma pessoa que desviou do caminho do Senhor, conversa com ela para você ver, fala de Jesus, fala para ela voltar. Ela vai dizer, ela vai chorar, ela vai suplicar e ela vai dizer, eu quero ir, mas eu não tenho mais força. E é isso que o diabo ele quer tirar as forças de você vir na casa do Senhor. Então vigie na sua casa, vigie por onde você passar, vigie por onde você estiver, porque esse homem, agora esse funcionário, o diabo tirou as forças dele. E ele ficou paralítico e ele ficou atormentado. Porque junto com a paralisia, irmãos, quando a pessoa fica parada, vem o atormento depois. Porque se ele parar você, ele vai te atormentar. Se ele conseguir parar você, ele vai te atormentar. Ele vai atormentar a sua família, ele vai atormentar a sua casa, até te destruir, fazer você tirar a sua vida. Mas hoje o Senhor, o Deus cura, o Deus que levanta o paralítico, Ele está aqui nessa noite dizendo para você: você não vai ficar parado, você não vai ficar atormentado, a sua família não vai ser atormentada, porque hoje o Senhor está dando alta para você aqui nessa noite. Ele está tirando você desse posto, Ele está tirando você dessa paralisia, Ele está tirando você desse lugar que você está plantado. Ele está nos acordando nessa noite. Ele está dizendo: não é hora de parar, não é hora de ficar parado, porque se ficar parado, o diabo vai atormentar. Então faça como esse centurião fez nessa noite. Se está tudo bem na sua casa, irmão, na minha família eu não preciso pedir por ninguém, porque está uma bênção na minha família. Na minha casa eu não preciso pedir por ninguém, porque na minha casa está uma maravilha. Mas talvez você conheça alguém que está em atormento. Talvez não é da sua família, é o seu vizinho, é alguém, é um colega, é um conhecido. Faz como esse centurião. Busca por alguém nessa noite. Se tudo está bem para você, busca por alguém e invoca o Senhor nessa noite. A Bíblia diz que há amigo que é mais chegado do que irmão. Eu vejo que quando eu estava fora do caminho do Senhor, quantas pessoas oravam por mim, nem era da minha família. E sempre quando elas diziam evangelizar por mim, fazer a evangelização, pregar por mim, eles falavam: estou orando por você, estou buscando por você, Deus vai salvar você. E a misericórdia de Deus através da oração de muitos que nem era da minha família, me alcançou um dia. Porque às vezes você é rejeitado na sua casa, você é rejeitado na sua família, mas Deus levanta um intercessor por você. Deus levanta alguém para cobrir você de oração. E a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos, irmãos. Então você não é alguém que veio para ficar parado, não. Você precisa se levantar. Você que já fez muito para a obra do Senhor, e você só tem lembrança dessas coisas, nessa noite Deus está trazendo a sua memória. E Ele reconhece, irmãos, tudo que você tem feito. Ele quer que você continue fazendo até o final da sua vida, porque não é hora de parar, é hora de marchar
nos caminhos do Senhor. Amém? Até aqui que o Senhor deu essa palavra no meu coração e as palmas louvam o Senhor. Amém?